Olá, este é o programa Municípios em Ação. Agora vamos apresentar para vocês um resumo das principais notícias da segunda semana de julho de 2018. Nós vamos para o intervalo, voltamos já. Olá, este é o programa Municípios em Ação. E apresentando o resumo das notícias da segunda semana de julho de 2018. Vamos começar pelo cenário internacional, como a gente sempre faz, destacando aquelas notícias que a gente entendeu que foram mais importantes. A gente não pode deixar de destacar a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo que para o time do Brasil acabou. E acabou porque erraram demais, né? Erraram demais. A série de equívocos, né? Um avião não cai só por um evento, é a soma de um evento, de vários eventos que ocasionam o desastre, né? E aí eu tenho observado, eu tenho assistido, acho que a gente pode falar porque é coisa de qualidade, não tem como omitir, né? Os comentários esportivos do canal ESPN, né? Eles têm uma mesa redonda lá, que tem 4, 5 comentaristas, o pessoal de experiência, e muito bom. E eles fizeram uma referência aos comentários que o pessoal da Globo faz durante, antes, depois dos jogos, né? Eles dizem que parece caol. O que é caol? Caol é um produto até antigo, que você comprava para você limpar metais, prataria e restaurar o brilho. Então eles diziam que os comentários do canal, da TV Globo, do Sport TV, é igual caol. Eles passam o pano para trazer o brilho de volta. Sabe? Não falam a verdade. E aí, rapaz, olha só, a crítica é absolutamente importante em todos os setores. A crítica com espírito construtivo, ela é a saída para o sucesso, é o caminho do sucesso. Precisa se falar que o treinador convocou mal, entendeu? Que ele manteve a equipe, gente que não estava conseguindo render, ninguém sabe por quê, entendeu? Quando tinha substitutos que poderiam render e apresentar melhor resultado, entendeu? E os jogos foram se sucedendo. Não tem ninguém fraco, ninguém ruim. Qualquer jogo que você fosse assistir, você ia agradar, porque todos eles passaram por um processo de eliminação rigorosos até chegar lá, né? Então, não tinha equipe despreparada, equipe fraca. Todos os jogos ainda estão sendo, ainda não acabou, né? Agora é a final. Muito disputados. Agora essa fase, então, das semifinais, um jogo melhor do que o outro, sabe? E a gente tinha condição. E ele errou. Para mim, ele errou. Eu tenho uma série de comentaristas que eu aprecio a opinião deles. Não, porque ele deve ser mantido. Ele foi muito bem mesmo nas eliminatórias. Ele pegou o Brasil num momento terrível, daquele 7-1, né? Ali a gente foi para o fundo do poço. Então, teve um ressurgimento em que ele foi responsável. Nas eliminatórias, a gente não perdeu um jogo, acho que a gente ganhou todos eles, sabe? E eu estava vendo a escalação do primeiro jogo da eliminatória e do primeiro jogo da Copa, era praticamente a mesma equipe. Então, uma série de coisas boas, sabe? Agora, na hora do sapeca iaiá, pô, o cara não correspondeu. O que adianta? Você faz uma preparação, entendeu? Maravilhosa, chega na hora, você não faz o que deve. Manteve um centroavante 4 jogos e não fazia gol. Pô, a função principal do centroavante é fazer gol. Porque ele tem uma atividade importante para o esquema da equipe, não sei o que. Mas não fazia gol, rapaz. Não adianta. Você tem uma médica bonita numa clínica que não consegue operar, não consegue dar um remédio, fazer o curativo. Não adianta. E assim vai. Bom, a manutenção do Paulinho no meio de campo, o Barcelona comprou ele da China e agora está devolvendo para a China, vendendo, né, com lucro e tudo. Um jogador cinzento, sabe? Joga uma vez
bem, joga 3, 4 mal, sobrecarregou o Casimiro, que até se machucou porque ele ficava sozinho, sabe? O William, que está indo agora, parece para o Barcelona, o Chelsea vai vender ele para o Barcelona, sempre um jogador brilhante e que não apresentou nada e não saía do time, né? Douglas Costa também se machucou, quando foi substituiu, foi bem. E aí a gente perdeu, rapaz, a gente saiu fora, sabe? A equipe era razoável, mas ele foi mal, porque é o técnico, ele foi mal. Agora vai ser mantido até a próxima Copa, né? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que esse é um dos destaques principais, porque o país todo está mobilizado, né? E eu também, todo mundo torcendo, né? Que a gente que gosta de esporte, gosta de futebol. E foi uma tristeza a gente ver o que aconteceu, né? Bom, esse é o principal, né? A gente tem uma série de coisas. Outra coisa terrível, essa questão dos garotos na caverna. Eu queria que alguém me respondesse, eu não sei se perguntaram lá, o professor, o que aquele marmanjo de 26 anos foi fazer com 11, 12 garotos dentro de um buraco de montanha. Rapaz, os caras estão sendo tratados como heróis, né? Conseguiram se livrar. Claro que a gente não queria que eles morressem. Agora, se você vê o gráfico, onde eles estavam, deve ter sido dificílimo chegar até lá, porque não conseguiram sair depois. E para sair foi a dificuldade que foi. Por que esse doido foi fazer lá com essas crianças? Rapaz, se eu sou pai de uma criança, primeiro que não ia, né? Não ia deixar. Eu me lembro, minha filha nova, tem um grupo de igreja, eu ia lá ver como é que era, a mãe ia, sabe? Quem é o líder aí? A gente olhava, porque isso é sério para burro, que tem de maluco solto. E malucos que gostam de criança é uma grandeza, rapaz, negócio sério. Ah, é? Quem é esse rapaz? Caverna? O que você vai fazer? Jogava bola, rapaz. O que eu fazer em caverna? Não é morcego? Não fazia curso de morcego? E aí, as autoridades lá da Indonésia tinham que chamar o cara. Vem cá, meu irmão. Qual é a tua? Você gosta de criança? Te mandar lá pro Brasil, tem eleição para você votar num garotinho lá, num rapaz novo lá. Pô, absurdo, absurdo. Isso serve de alerta para quem tem criança. E tem grupo de igreja, grupo de escola, clube, não sei o quê. Você saber o que tua criança está fazendo lá, como é que tá. O treinador vai conhecer o cara, sabe? Minha filha, tinha um líder numa igreja, a gente foi lá conhecer, foi ver como é que era, entendeu? Isso é um problema aí. Ia matar todo mundo. Eu acho que isso serve para a gente refletir, que quando aqui com a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. E lá deviam chamar ele para conversar, que eu acho que ele é perigoso, gosta de criança. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Este é o programa Municípios em Ação, apresentando hoje um resumo das principais notícias da segunda semana do mês de julho de 2018. Eu quero começar esse bloco lembrando aqui uns amigos que a gente não pode deixar amigo é uma coisa muito especial, né, rapaz? A gente tem que cultivar. A amizade você cultiva como você cultiva uma planta, né? Uma flor, sabe? E que você sempre tem que estar... Quando vale a pena, e tem muita amizade, né? Que vale a pena. A gente queria mandar um abraço para o pastor Paulo Henrique, aqui do município de Belford Roxo, um bom amigo nosso, né? O Rony Brasil, de São João de Meriti, o Abraão Nascimento, de Nova Iguaçu, a Eliana, da Aprobel, lá de Coelho da Rocha, do nosso amigo William Rosa, gente muito boa, a pastora Dilza, grande personagem lá de Caxias, o professor Antônio Augusto. A gente precisa conversar com calma com ele, porque ele tem muita informação, muita notícia boa, sabe? E ele faz aquele trabalho maravilhoso lá em São Bento, né? No museu lá. Importante, boa praça. Professora Sueli Ribeiro, isso é uma santa, né, rapaz? É um anjo, essa mulher é maravilhosa. Teve uma carreira belíssima por aqui, né? De professora e tudo mais, mora em Nova Iguaçu, lá no centro. É um doce, muito preparada, muito inteligente. Um beijo, Sueli, obrigado pela amizade, hein?
Jornal Mensageiro da Prata, que é um órgão interessante de informação. E Renato Oliveira, nosso amigo, que é o gestor, né, do curso da cultura inglesa aqui de Belford Roxo, bom amigo, muito preparado. Bom, findo esses cumprimentos aos amigos, ontem à noite eu estava lendo algumas coisas sobre poesia que eu conheço o trabalho de uma moça fantástica que faz poesia, sabe? E aí eu procurei, rapaz, o que é a poesia, né? A poesia é um arranjo, é uma das artes que trata a palavra, né? A combinação de palavras, de textos com o objetivo de passar uma mensagem ou de deixar uma questão, sabe? A poesia é muito importante. E aí, eu botei até no meu perfil, na minha página, que eu posso depois mandar para vocês aí pelo blog do programa, uma palavra do Edgar Morin, que é um filósofo francês, escritor famosíssimo, já tem idade, e ele falando da importância da poesia na vida, porque a vida tem uma poesia, sabe? O que é a poesia da vida? São os momentos de alegria, os momentos de alegria com os amigos, os momentos de alegria com a família, de alegria com quem a gente ama, sabe? Muito interessante, eu achei... E depois eu incluí uma palavra do Ferreira Goulart, que foi um dos maiores poetas que a gente teve, né? Da fase chamada escola modernista, né? E ele dizia o seguinte da poesia, que a poesia, ela não enriquece a vida, não. A poesia reinventa a vida, cara. Olha que coisa fantástica. A poesia, ela não floreia, ela não enriquece a realidade, não. Ela cria outra realidade porque a vida não dá conta. Olha só que coisa fantástica, sabe? Então, me veio a lembrança, isso que eu estou falando para vocês, por conta desse... Eu até gostei de ter ido, sabe? Renato, o meu diretor aqui, ele é muito rigoroso comigo. Ele quer que eu trabalhe, mas as coisas boas não me chamam, não. Aí eu fico sabendo que ele encaixa no meio do programa. Mas ele é meu irmão. Ele certamente quis me poupar de alguma coisa, mas não me poupe, Renato. Para esse tipo de coisa você me chama, que eu acho que é bom demais, né? Então vamos voltar às notícias. A gente falou da Copa, falou da caverna da Indonésia e do vampiro da caverna da Indonésia, professor maluco. Tem duas coisas importantíssimas no cenário internacional. Uma, aconteceu uma eleição para presidente no México, importantíssimo. Quem ganhou foi o Obrador. Esse senhor, ele foi prefeito do México, ele é de oposição, as propostas dele é uma revisão na economia do México, uma revisão na situação da segurança. O México passa por uma situação terrível de segurança. Um dia botaram os militares na rua, como fizeram aqui, estão fazendo aqui no Rio de Janeiro. 11 anos depois, os militares continuam nas ruas no México, 200 mil mortos, 50 mil desaparecidos, e o problema da droga lá é um inferno. Não se resolveu. Com essa pressão que eles criaram, botando os militares atrás disso, os cartéis, os grupos se fragmentaram, então é dificílimo de acertar isso, uma corrupção enorme. Então os caras têm, e é um povo trabalhador, é um país lindo, sabe? Muito interessante mesmo, muita história, muita coisa boa, um povo muito bacana mesmo, cara. Vamos torcer para dar certo. E ele foi eleito pelo povo, e ele está apresentando ideias para combater essa situação toda ruim que eles estão vivendo. E na cidade do México foi eleita a prefeita mulher pela primeira vez, é uma engenheira de energia e muito preparada. Vamos torcer para que dê certo, né? Bom, a outra coisa no plano internacional é a visita do Trump à Europa. Rapaz, ele desembarcou na Inglaterra. Estão querendo, a polícia inglesa está fazendo um esforço enorme para afastar, porque ele quer jogar pedra, jogar ovo e tomate do cara,
tem uns bonecos gigantescos infláveis, né? Com a caricatura do Trump, que eles estão espalhando pela cidade, rapaz. O cara é muito mal visto lá. E está lá com a esposa, com a delegação, não sei o quê. A primeira-ministra da Inglaterra está fazendo um esforço enorme para ver se... E ele já abriu a boca, já falou um monte de bobagem lá, porque ele não perde tempo, ele não é de perder tempo, né? Então, me parece que esses são os pontos principais, né, no cenário aí, no plano internacional, dessa semana. Tem mais umas coisas sim, mas isso a gente fala depois, né? E aí é o seguinte, esse é o programa Municípios em Ação, apresentando o resumo das notícias da segunda semana de julho de 2018. Vamos um intervalozinho e a gente volta. Esse é o programa Municípios em Ação, apresentando hoje um resumo das principais notícias da segunda semana de julho de 2018. Quero começar esse bloco falando da visita que a gente recebeu, ilustríssima, da paquistanesa Malala. Essa moça sofreu muito na terra dela, lá no Paquistão, porque ela sempre falou em defesa, né, da situação da mulher, da discriminação, dos abusos. Ela sofreu muita violência, né? E ela, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2014. Olha que coisa maravilhosa. Respeitaram, concederam, né? E ela estava querendo conhecer programas aqui no Brasil, nessa área de apoio a jovens, entendeu? Para dar algum tipo de apoio, de solidariedade. Ela fez declarações importantíssimas. Ela destacou a educação como uma grande saída, né, para todo pobre, principalmente para a garota, a mulher pobre, né? Ter uma formação, para ter depois um emprego, uma atividade, uma renda, que vai tornar a mulher livre, independente, né? Porque essa dependência de situações, porque a mulher não tem como se sustentar, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Ela larga aquela situação. Pode ser um homem, um companheiro, ou então na casa própria, por causa dela, que explora ela, que escraviza. Ela vai para a rua morrer de fome. Disputar comida com os bichos. Isso é muito sério. Olha, eu estava lendo sobre o casamento outro dia, né? A união homem-mulher, importantíssima, né? Mas ela foi criada e não tinha amor nessa equação, não. Ela foi criada porque o homem precisava de alguém para cuidar, ter uma mulher, uma companheira sexual, uma parceira sexual, e ter uma vida, ter a casa dele, ter comida arrumada, e ele provinha, ele botava o dinheiro para manter, e não tinha amor na história. E a mulher sempre ficou nessa condição, mas é uma história terrível mesmo, né? Então, de anos para cá, a mulher começou a trabalhar, se tornou independente e se une a um companheiro, a uma união estável, pelo sentimento, né? Pela fraternidade, pela coincidência de valores, de interesses, por afeto. É a grande palavra, né? O afeto, por afeto. Aí mudou completamente o quadro, né? Mas em muitos lugares no mundo, inclusive aqui no Brasil, em certas regiões, isso prevalece, essa situação ruim, né? E ela aponta a educação, a gente também destaca sempre isso, né? Que a educação é a grande solução para tudo. E a educação é um processo, não é um projeto. Um projeto tem princípio, meio e fim. A educação tem princípio, mas não tem fim. A educação é um processo, ele começa, mas ele não termina, é para a vida toda, né? Então, eu acho que essa é a grande mudança, né? Eu acho da nossa época, essa situação da mulher, né? Que tem que fazer força, tem que estudar, não é barra pesada, principalmente se a pessoa é pobre, tem que se virar, trabalhar para ajudar em casa. Eu tenho 1000 exemplos disso, e exemplos de sucesso, sabe? Bem-vinda, né? Foi uma visita importante, uma grande figura, e levanta a bandeira mesmo, e já sofreu pra caramba, né?
É isso. Malala. Outra coisa interessante é que o governo desistiu de vender Eletrobras, né? Desistiu de vender Eletrobras. É tão tumultuado, esse governo é tão tumultuado, né? Tão tumultuado, que eles, por alguma razão lá, o apoio lá, a proposta estava saindo muito cara, aí eu tenho que falar, pensei melhor, deixa isso para depois. Claro que não pode mexer nisso, né? Claro que não pode mexer. Isso é importante demais. Não pode ser feito dessa forma, não pode ser privatizado. E se fosse, tinha que ser discutido, consultar a população, botar gente a favor para falar, gente contra para falar. É assim que isso vai ter que ser um dia, inclusive, né? Não é só para vender as coisas, para criar coisas novas, né? Você tem um projeto aqui, vou trazer o mar aqui para Belford Roxo. Pô, vamos discutir isso, pô. Sabe? Como é que o mar vai chegar aqui, né? Tudo é possível, vai você gastar muito dinheiro. Vou fazer um foguete aqui, lançar uma empresa aqui de Belford Roxo para a Lua. A gente vai construir aqui uma estação espacial. Pô, cara, vamos discutir. Isso é prioridade? É bom? Não sei, vamos ver. Alguém vai falar, o outro vai falar a favor, outra coisa. E é bom. Primeiro, antes disso, não tem nada mais para fazer? Todo mundo mora bem, tem saneamento à vontade, as escolas funcionando bem, a rede de saúde, tem muito emprego. Né? Então, isso aí está resolvido? Vamos pensar então nas viagens à Lua, sei lá o quê. Então, tudo precisa ser convertido. Imagina o sistema elétrico do país, o que isso representa, a importância disso não pode ser feito de qualquer maneira. Ainda bem, por alguma razão, que eu não consigo adivinhar qual seja, mas não deve ter sido coisa muito boa lá, o desentendimento deve ter sido brabo, mas não vai ser feito. Isso é muito bom, né? Bom, outro abacaxi. Tem mais abacaxi. Aliás, a nossa política é uma fábrica de abacaxi, que é o orçamento federal. Ele tem que ser fechado agora, para entrar em vigor no princípio do ano que vem e o próximo governo gastar. É o orçamento. Quanto é que o país vai ter para pagar a conta de luz, a conta de água, o salário de todo mundo, manter tudo funcionando, sabe? As Forças Armadas, todos os sistemas, entendeu? E quanto cabe para a educação, para a saúde? Tem o custeio, que é quanto custa isso para funcionar, e depois o investimento, que é o que vai ser aplicado para fazer coisas novas, né? Rapaz, eu ouvi algumas palavras de comentaristas que acompanham lá em Brasília, principalmente essa parte econômica, estão fazendo uma festa com esse orçamento, rapaz, estão pendurando um monte de coisa que o próximo governo vai ficar enrascado. Estão aprovando aumento de categorias, sabe? Isenções, tudo que não deviam estar fazendo. E o governo próximo vai ter que dar solução. Olha que responsabilidade maluquice, né? Isso está sendo feito lá em Brasília agora, essa semana, isso foi o fato principal que rolou. Então, mais uma bomba, né? Mais um problema que o próximo governo vai ter que administrar. Então, amigos, essa é o principal fato de Brasília. Brasília não gera notícia boa, sabe? E a gente tem que ficar atento, né? Porque a gente vai ter uma eleição esse ano, né? Tá perto, cada vez mais perto, sabe? E tem primeira coisa, tem uns pontos principais. O primeiro, tem que votar. Ninguém pode deixar de votar. O voto é uma das coisas mais importantes da vida da gente, sabe? Tinham dito, que eu não sei se era de Bertolt Brecht, que foi um autor alemão do século XX, e ele foi muito perseguido lá na Alemanha pelos nazistas, e ele teve que sair de lá, eu acho que ele foi para a Inglaterra e ficou o resto da vida. E ele produziu peças fantásticas, sempre destacando essa situação do fascismo, das perseguições, sabe? Do problema das minorias, da mulher, dos trabalhadores. E ele dizia o seguinte, agora eu não tenho certeza absoluta se foi ele, mas ele sempre dizia isso. Ele dizia o seguinte: ao idiota que diz que tem ódio de política, precisa se lembrar
que a existência da população de rua, do menino de rua, a existência da prostituta, a existência do tráfico se deve à política errada, à má política, a votar errado. E vota errado quem quer. Então hoje você consulta aqui pela internet, a ficha limpa. O sujeito bate lá na tua, apresenta o papel, você pega o papelzinho dele na rua, ou passa lá onde você mora, você vai ver o cara, sabe? Pô, o cara é mais sujo que pau de galinheiro. Pô, o cara não vai votar num cara desse, sabe? Porque sempre tem muita gente boa, muito bom candidato, com experiência, às vezes de origem rica ou então de origem pobre, mas que sempre trabalhou, que sempre... Olha, a gente tem ótimas referências. Quando a gente puder, até a gente vai sugerir, sabe? Que a gente conhece gente muito boa que pode fazer muito e bem para a nossa terra, para o nosso povo, sabe? Esse ano é muito importante. Então, esse é o programa Municípios em Ação, com as notícias da segunda semana de julho de 2018. Voltamos já. Este é o programa Municípios em Ação, apresentando um resumo das principais notícias da semana, da segunda semana do mês de julho de 2018. Bom, eu queria destacar rapidamente, rapaz, uma coisa que está incomodando a gente, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, o Grande Rio, que é a situação da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? O prefeito Marcelo Crivella fez uma reunião com 250 pastores no Palácio da Cidade e vazou o conteúdo lá dessa reunião, em que ele prometia e oferecia vantagens para os companheiros de Igreja Universal. Isso ficou muito mal, isso vazou e ficou um clima muito ruim na cidade, a mídia reclamou muito, porque ele não pode trabalhar, ele não trabalha só para o segmento da população, ele tem que trabalhar a população inteira. A população inteira tem problemas que ele não consegue resolver, não pode priorizar um grupo, está tudo errado, muito errado, muito errado. Como é que ele foi fazer uma coisa dessa? E depois não teve ninguém para chegar perto dele e falar: prefeito, não faça isso. Eu acho que o político, em algum momento, ele vai ter que ajudar quem ajudou ele, de alguma forma. Mas tem maneiras de fazer isso, né? Fazendo leis gerais que vão beneficiar esse grupo, esses amigos dele, entendeu? Resolvendo situações que os amigos estão envolvidos, mas que tem muita gente envolvida também, entendeu? Jamais podia ter feito isso no Palácio da Cidade, uma reunião desse jeito, oferecendo vantagens e privilégios para o grupo dele, de amigos. Bom, entraram com uma ação pedindo o impeachment dele, né? E aconteceu uma reunião na Câmara dos Vereadores do Rio e esse pedido de impeachment foi recusado. O que se diz é que isso foi necessário, uma manobra política que custou muito ao prefeito e à prefeitura, né? E ele perdeu, o placar final foi 29-16, né? E ele saiu vencedor, mas perdeu a cidade, perdeu a coisa da política. A minha mulher é evangélica, de terceira ou quarta geração, a família seríssima, sabe? Pessoal muito voltado para a ajuda ao próximo, sabe? Aos necessitados, entendeu? Mas uma coisa que me encantou nela, esse espírito, essa solidariedade dela. E ela está revoltadíssima, porque isso depõe contra a religião. Eu não sou evangélico, respeito, já fui várias vezes, palestra, tem muita gente preparada, sabe? Muita gente séria. E ela está muito revoltada com a mancha que fica em cima da religião. Não é isso? O Estado é lá. O que quer dizer isso? Ele é livre de ingerência política religiosa. Misturar política e religião em qualquer lugar do mundo nunca deu certo.
Você vê lá no Oriente Médio, o islamismo misturado lá na política, a confusão infernal que é, sabe, por causa disso. Ele ser evangélico não tem problema nenhum, né? Se elegeu fazendo lá o pensamento dele, o povo do Rio de Janeiro votou. E agora ele faz esse desserviço. Uma tristeza, muito triste, muito ruim mesmo, sabe? Se diz é que custou muito caro. Eu acho a desmoralização da coisa da política, do cargo dele, essa mancha em cima dos evangélicos que não merecem isso, rapaz, não merece não, sabe? Eu conheço muito evangélico que são muito sérios, entendeu? E eles combatem o privilégio, sabe? Essa malandragem, essa maldade, para os meus aqui, entendeu? Vamos ser... Que isso, rapaz? É para todo mundo, né? Bom, vamos ver o que é que vai dar isso. Ele exonerou o secretário de Educação, César Benjamin, que estava fazendo um trabalho muito bom. São 1.500 escolas que o município do Rio de Janeiro tem, e ele estava fazendo um trabalho bom, sabe? Só que ele não deu cargo para ninguém, ele estava começando a ter problemas sérios. Vamos ver onde é que vai dar isso, né? O filho dele é deputado federal, é candidato a deputado federal. Como é que ele vai pedir agora, né? Apoio para a população? Bom, vamos ver o que vai dar isso. Agora, outro ponto a destacar, nesse final de semana tem o final da Copa do Mundo. Domingo, ao meio-dia, França e Croácia. É imperdível, né? É imperdível. Para quem gosta de futebol, para quem gosta de esporte, tem sido muito bonito, né? Os estádios cheios, o povo muito alegre. O futebol é uma manifestação extraordinária, né? Eu falei da última vez aqui, que é um exemplo, né? Quando a gente luta junto para conseguir o ideal, é possível, né? Conseguir. Você vê, equipes que não tinham tanto prestígio, tanto nome, se destacaram, foram muito bem, trabalharam muito. E você no futebol só tem solução se você trabalhar junto, um ajudar muito o outro, né? A Croácia é um exemplo. Ela já esteve perto, já teve terceiro lugar em outras Copas aí. E eu, discretamente, estou torcendo por eles, entendeu? Porque é um país que teve muito problema lá quando a Iugoslávia se dividiu, ele era parte da Iugoslávia, né? E houve muita guerra lá, morreu muita gente porque o governo central não admitia essas separações, né? Mas eles sempre tiveram bons jogadores do time da Croácia. Parece que só um que realmente joga na Croácia, o resto está tudo espalhado pela Itália, Espanha, Alemanha, França, Inglaterra. E a França tem um timaço. A França tem um timaço, rapaz. Uma defesa muito boa, meio de campo muito bom. Eu estava vendo os cronistas na televisão, cada um escalando uma seleção sua, né? Qual a sua seleção da Copa? Qual a sua seleção? Os jogadores da Croácia, todas elas apareciam, 2, 3, 4 inclusive, sabe? Do Brasil nenhum. Nós fomos mal, podíamos ter ido melhor. Eu acho que o técnico foi o principal responsável pelo nosso fracasso. Mas então é isso, é imperdível, hein, pessoal? Domingo, final da Copa do Mundo da Rússia, ao meio-dia, França e Croácia. Agora, para finalizar, eu estava conversando com a nossa querida amiguinha aqui, nossa jornalista Bárbara. Joana. Fica legal, é diferente. Olha só, é advogada, mas ela seria uma excelente jornalista se ela quisesse, né? Então, o apito aí é um sinal que a gente tem que acabar o programa. Eu estava falando com ela, eu tenho 3 cachorrinhos e 2 gatos em casa, e ela tem 4 gatos e 2 cachorrinhos em casa. A gente está conversando aqui, sabe? Isso é muito bom, os bichos são muito bons, sabe? Grandes companheiros, e eles, qualquer gesto de carinho que você faça, eles te pagam em dobro, em triplo, entendeu? São grandes companheiros, é muito bom ter bicho em casa. E hoje é sexta-feira 13. E aí tem uma lenda que o pessoal gosta de, quem gosta de bruxaria, gosta de pegar gato e cachorro branco para fazer os trabalhos lá, a da corimba deles lá. Bom, e por que dessa história de sexta-feira 13, né? O Renato estava aqui, é um pesquisador, ele adora esses babados, essas fofocas, como bom jornalista que é.
estava me falando que a origem dessa história é nórdica, lá do norte da Europa, né? Dos países lá de Suécia, Finlândia, tal coisa, Dinamarca. E que um dia os deuses lá de uma determinada era antiga resolveram fazer um jantar e convidaram 13 deuses. Só que deu uma confusão infernal. Foi um tiroteio lá, um negócio terrível. E que marcou era uma sexta-feira. Então, ficou sexta-feira 13 conhecida como um dia de maus fluidos, de sujeito à confusão. Então é isso, meus amigos, muito bom estar com vocês. Fico muito satisfeito da gente conversar. Vamos estar juntos durante a semana, se possível, e certamente na próxima sexta-feira. Este foi o Município em Ação. Meu nome é Jorge Mourão e apresentamos um resumo das notícias da segunda semana do mês de julho de 2018. Muito obrigado, até a próxima.